lá no finalzinho da sua Bíblia, 1 de Pedro, capítulo 2. Acompanha comigo. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm experimentado que o Senhor é bondoso. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados, casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Vamos continuar. Versículo 6. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são um povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Agora vocês são um bacon de Deus. Aleluia. Diga para quem está do seu lado: você é um bacon, aleluia. Aproveita aquele irmão de gordinho que você está querendo ofender, que está com raiva dele, e fala: você é um bacon de Deus, aleluia. Eu preservo meu baconzinho aqui, minhas raízes, aleluia. Você prestou atenção no que você leu? Prestou atenção? Você leu? Sério mesmo? Prestou atenção? Gente está me olhando assim meio sério, assim meio assustado, sei lá. Olha só. A Bíblia vai dizer que nós somos pedras vivas, ou que devemos ser como pedras vivas, que fazem parte de uma edificação. E que devemos, como pedras vivas, estarmos conectados, ligados, apoiados à pedra viva que é Jesus. Você já viu uma construção de pedra antiga? Já viu alguma foto? Obviamente que talvez pessoalmente não, mas você já viu alguma foto, alguma coisa? Se você reparar, algumas dessas construções, por exemplo, se você for lá nas fortalezas incas, eu nunca fui, mas você vai ter oportunidade de ver aí no Google, fácil, você vai ver que elas foram feitas com pedras lisinhas, pedras assim, direitinhas assim, encaixadas umas nas outras. E é curioso a gente perceber que para aquele edifício, para aquela fortaleza ser construída, eles não usaram nenhum tipo de cimento ou de cola. Eles não usavam nada, simplesmente encaixavam as pedras de tal maneira que aquele prédio pudesse ser erguido e aí ele pudesse cumprir a sua função de abrigar os soldados, os guerreiros incas, para combater as invasões adversárias. Existem algumas outras construções no mundo, não são muitas, pelo menos que a gente tem acesso, que você percebe assim que foi feita com pedras e não foi feito absolutamente nada, a não ser uma pedra estar se apoiando na outra. Por exemplo, um outro monumento desse muito famoso, que é o Stonehenge, que são umas ruínas de pedras lá na Inglaterra. Isso eu tive a oportunidade de ir pessoalmente, é incrível. Aí, ó, isso aqui é a fortaleza inca, né? Se você conseguir perceber, você vai ver que não tem cimento, não tem nada colando, elas são lisinhas, elas são muito bem encaixadas. E elas foram erguidas dessa maneira, apenas encaixe. E as pedras que estão no solo, que estão no chão, elas foram tipo, para elas darem firmeza para o resto da construção, elas são, o chão é cavado e ela é tipo cravada no chão, para ela poder dar essa firmeza. Eu estava falando do Stonehenge também, é interessante também, a mesma maneira, eu usar o Stonehenge para esse exemplo, tive a oportunidade de ir, e você percebe, são duas pedras, no caso do Stonehenge,
ele não é uma pedra trabalhada, uma pedra lisinha, bonita, mas são pedras grandes, cravadas no chão, com uma pedra grande por cima. E interessante porque não tem nenhum tipo de cola, nada, ela simplesmente é uma pedra pesada, que fica por cima daquelas duas colunas. E obviamente brasileiro, né, não pode deixar de fazer uma vergonha quando vai para fora. Aí eu fiquei assim, em uma que estava mais baixinha, eu dei uma catucada para ver se ela saía do lugar, cheio de medo, porque vai que cai na minha cabeça. Mas interessante como aquela maneira de construir, ela dava uma firmeza. Apenas pedras, pedra sobre pedra, nada mais além do que pedra sobre pedra. O apóstolo Pedro, ele vai dar esse exemplo para nós, numa época, na época de Pedro, onde, e principalmente no lugar, aqui ó, algo mais ou menos assim. Então são pedras cravadas no chão e outra pedra por cima. Obviamente que isso são ruínas, porque essa construção é uma construção de antes de Cristo, essas ruínas, esse monumento, e isso era muito maior do que isso. Eu não sei se é fácil de achar na internet, mas não vem ao caso, como que era originalmente, mas todo feito de pedras, apenas pedras, pedras sobre pedras. Interessante a gente perceber que Jesus, prestes a morrer, né, na sua última semana antes da crucificação, ele vai falar um pouco sobre isso, né? Que o templo seria destruído e não ficaria pedra sobre pedra. Jesus, antes de morrer, e obviamente que Jesus, quando fala isso, ele estava falando de si mesmo, né, da sua morte e ressurreição, e também estava profetizando o que aconteceria aproximadamente 70 anos depois de sua morte, quando o templo, aquilo que era chamado e conhecido como o templo de Herodes, né, seria destruído. Templo feito por Herodes, não um templo de adoração a Deus, mas feito por Herodes. Enfim, Jesus falou que não restaria pedra sobre pedra, porque eram utilizadas pedras, e essas pedras, para elas fazerem essa construção, para essa edificação crescer, ser firme, ser bem estruturada, muitas dessas pedras eram trabalhadas, elas eram tratadas, vamos dizer assim, de modo que elas pudessem cumprir bem a sua função. E aí Pedro, alguns anos depois, aliás, milhares de anos depois dessas obras, desses patrimônios da humanidade, alguns anos depois dessa fala de Jesus, guerreiro, valeu, ele vai dizer que nós também somos como pedras que fazem parte de um edifício, pedras que fazem parte de uma obra, de uma construção, cuja base é a pedra viva, que é Jesus. E aí ele vai citar alguns textos. Você viu aqui que ele citou um texto de Isaías, citou um salmista também, quando fala sobre a pedra que os construtores rejeitaram. Está falando de um sistema todo que rejeitou os ensinamentos de Jesus. Aqueles que se diziam ser a base de um ensino, de uma pregação, de uma mensagem, eles na verdade eles rejeitaram aquele que era a pedra viva. Então, com todo esse cenário, com todo esse background, eu quero trazer para vocês algumas coisas para que a gente possa observar a nossa vida, para que nós sejamos pedras vivas. Pedras vivas, pedras que aceitam ser trabalhadas, pedras que aceitam ser tratadas, para que elas possam cumprir bem a sua função de construir uma edificação que possa glorificar a Deus, que possa servir o reino de Deus. A primeira coisa que a gente observa, se você puder botar no telão aí, meu amigo ou amiga do telão, aí o versículo 1 de 1 de Pedro, capítulo 2, ele já vai começar dando algumas dicas para a gente. Olha só o que ele diz. Primeira coisa, abandonem toda maldade. Repita comigo, abandonem toda maldade. Vamos lá? Abandonem toda maldade. Diga para 3 pessoas perto de você, abandone toda maldade. Aleluia. Aproveita e manda aquela indireta, aleluia. Oh, glória. Abandone toda maldade. O que é abandonar toda maldade? É abandonar toda maldade. O que é a maldade? É a ausência de bondade. Quem é que é bondoso? É o nosso Deus. Se você lembrar da listinha do fruto do Espírito, a Bíblia vai dizer que o fruto do Espírito é, dentre tantas virtudes, uma delas é a bondade. Bondade é uma virtude de Deus. Então, uma maldade é um sinal de que eu estou distante
das virtudes de Deus, eu estou distante de Deus. Então, para que eu seja parte de um edifício cuja pedra é viva, eu preciso aceitar ser trabalhado primeiramente em abandonar toda a maldade. E o que é toda maldade? Toda obra que te afasta de Deus. A gente está acostumado a atrelar maldade com certas coisas, e não é que elas não sejam maldade, mas a gente está acostumado a tratar como maldade a masturbação, pornografia, fofoca, papapá. Isso é maldade, obviamente que isso é maldade, porque isso é algo que nos afasta de Deus. Mas quantas outras coisas, quantos outros pecados você talvez tenha cometido no seu interior, dentro de você? Só você e Deus sabem, mais ninguém. E é curioso a gente pensar, né, que às vezes a gente fica assim, com uma ideia na cabeça de tipo, pô, tá ok, não só Deus sabe, ninguém viu, mas caramba, pois é, Deus viu, cara. Isso não te deixa assustado? O fato de que Deus viu, de que Deus vê, isso não gera em você um temor? Não que você deva viver pelo medo, até porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, mas a Bíblia vai dizer que o temor é o princípio da sabedoria. Temor ao Senhor. Ora, Deus está vendo, Deus está aqui comigo agora. Quantos pensamentos, quantas ideias têm vindo até você, à sua cabeça? O desejo de viver para si mesmo, de satisfazer as suas vontades, de fazer o que bem entende, de viver a vida de qualquer maneira, de viver a vida achando que você pode brincar de crente, brincar de andar na presença de Deus. Foi falado aqui no louvor, a presença de Deus, valorize a presença de Deus, ame a presença de Deus. Você precisa da presença de Deus, e você sabe que você precisa da presença de Deus, mas o que você está fazendo com a presença de Deus? A gente está tratando a presença de Deus apenas como uma coisa mística, e não que ela não seja essa coisa mística, essa coisa que dá um arrepio na gente, essa coisa que faz a gente sentir uma coisa aqui dentro que a gente não consegue explicar. Mas nós estamos perdendo a capacidade de andar com Deus, de desfrutar de Deus nas coisas simples. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você é: abandone toda a maldade. Pense, qualquer coisa que te distancia de Deus, cara, é maldade. Porque na medida que você se distancia daquele que é a bondade, daquele que tem como virtude bondade, você inevitavelmente vai se aproximar da maldade, cara. Isso é muito óbvio. E se segura um pouco mais, porque eu sou um pregador de coisas óbvias. Talvez nada que eu vá falar vai fazer você falar assim: uau, nossa. Está tudo bem. É sobre isso e está tudo bem. Para mim está tudo certo. Desde que você abandone a maldade, cumpri a minha missão. Pelo menos para o dia de hoje. Mas abandonar a maldade é abandonar mesmo. É arrependimento, é mudança de atitude, é mudança de direção. Então, primeira coisa, para que você seja uma pedra viva, uma pedra de uma edificação que é feita para Deus, que é feita por Deus, primeira coisa é abandonar a maldade. A segunda coisa, a gente continua no texto, o apóstolo Pedro vai dizer assim: olha, abandonem também todo engano. Abandone todo engano. Diga para pelo menos 2 ou 3 pessoas: abandone todo engano. Pode dizer só para uma também, não tem problema não. Abandone todo engano. O que você está deixando entrar na sua vida, cara? O que você está deixando entrar na sua mente? O que está ocupando o seu coração, cara? Cara, o que eu vou falar aqui, entenda bem, eu não estou falando nem como se fosse algo pecaminoso, como se fosse algo errado, não. Mas não necessariamente todo engano, ele vai ter uma cara de engano, uma aparência feia. Ele vai ter uma aparência boa, mas vai ser algo que vai nos distrair, vai tirar a gente do foco, da atenção que a gente deve dar para Deus. Cara, nós estamos na era da informação, você sabe disso melhor do que eu. E na era da informação a gente é bombardeado de muita informação, de muita coisa.
é muito vídeo, é muita coisa, é muito conhecimento que chega até a gente, e esse conhecimento deixa a gente o que? Ansioso. Esse conhecimento deixa a gente acelerado. Esse conhecimento deixa a gente, ó, o trava-língua aqui danado hoje, repreende ele, é o Satanás, aleluia, sai demônio. É conhecimento demais que deixa a gente assim, aceleradíssimo, mas que não produz nada de efetivo na vida da gente, que não gera nada de proveitoso na vida da gente. Conhecimento demais que deixa a gente assim perdido, que distrai. Quando você vai perceber, você já passou 2, 3 dias, uma semana, você não pegou nem um cadinho na sua Bíblia, nem um pouquinho você pegou ela. E você passou uma semana aceleradíssimo, correria. Como é que foi sua semana? Corrido demais. Já reparou que a gente só responde isso agora? Como é que você está? Corrido, mas estou bem. Para de correr, cara. Para de correr a corrida desse mundo, cara. Tem uma corrida para a gente correr. Até o apóstolo Paulo vai falar lá aos Coríntios sobre esse prêmio, sobre aqueles que correm no estádio. Ele vai comparar a nossa vida espiritual a uma jornada como de um maratonista que corre para alcançar um prêmio. Só que aquele maratonista, o apóstolo Paulo vai dizer que ele vai na direção de uma coroa, né, aquela coroa de folhas de louro, né, que a gente vê nas Olimpíadas. Ele vai correr atrás de uma coroa, de um prêmio que é corruptível, mas que na nossa jornada espiritual nós estamos correndo atrás de uma coroa que é incorruptível. Estamos correndo atrás de um prêmio que ninguém vai tomar da gente. Só que a gente está trocando a coroa corruptível, melhor dizendo, a incorruptível pela corruptível. A gente está trocando o reino de Deus por esse mundo. E você talvez fale assim: ah, beleza, bacana isso aí que você está falando, pastor, mas isso aí não é para mim não, eu estou firme, estou aqui, ó, trabalho no nome de Deus, eu sou o cara, eu sou o bichão, estou em todas, ninguém me segura. Legal. Mas estou falando sobre realmente não deixar que o excesso de coisas ocupe a sua vida e roube de você aquilo que deveria ser a sua prioridade, a sua relação com Deus. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, essa mesma pessoa que eu estava conversando, eu estava junto da minha esposa, e a gente estava falando que às vezes na igreja, eu disse até que não ia falar isso, mas vou falar, aleluia, que às vezes na igreja, a gente parece que está atrás de um cargo público. As pessoas, elas vão na igreja por causa do serviço, porque eu tenho que servir, servir. Aí a pessoa vai para a igreja, domingo de manhã, que lá, pelo menos na nossa igreja, o culto pá, o culto bam, é o culto domingo de manhã, o culto mais cheio, talvez até mesmo o culto mais animado. Aí eu fico assim, a pessoa vai no culto domingo de manhã, aí não, reunião. What? Que? Reunião? Não. Não, a pessoa, porque se a pessoa não for para a reunião, na hora do culto, ela perde o emprego público dela, o cargo público que ela conquistou na igreja. Foi muito sacrifício para eu chegar até aqui, pastor, como é que eu não vou na reunião? Não vou perder o que eu faço. Oh, pelo amor de Deus, cara. O que você veio fazer na igreja? Desculpa, é que eu estou nervoso aqui, que agora está mais retinho aqui, desculpa aí. Minhas neuras. Não, pastor, eu não posso perder não. Não, porque eu vim para servir, porque eu tenho que servir. E essa nossa conversa, ela veio por causa de uma fala que a gente ouviu de uma outra pessoa essa semana. Ela chegou e falou assim: sabe como é que é, né, meu amigo? A gente chega na fase da vida, a gente não vai na igreja muito para ouvir, não, a gente vai mais para servir mesmo. Ai. Ah, caramba. Estou numa fase assim que Deus está exercitando muito assim minha paciência. Fiquei quietinho, né? Não falei nada, né? Só fiz aquela cara de paisagem. Caramba. É, né? Cansaço. Porque engano, muita informação. Eu preciso, muita informação, vida de Instagram. Deixa eu falar um negócio para você. Eu falei para os homens ontem na igreja. É uma frase que eu dizia há muito tempo, parei de dizer e voltei a dizer. A Érica sempre gostava dessa frase: a vida é ao vivo, cara. A vida é ao vivo.
Nós estamos fazendo disso daqui a nossa vida, dessas informações, daquilo que a gente obtém aqui. E a gente vai sendo enganado. Não porque você talvez tenha acesso a uma mentira por aqui. Não. Você não é enganado porque você acessa uma mentira. Não, você vê muita verdade. Você às vezes está lendo, está ouvindo muitas verdades, mas você está sendo distraído de ser edificado nessa verdade aqui. E aí o engano vem fácil. Aí quando vem um enganozinho de leve, bom, semeadinho no seu coração, te tomou, te roubou tua mente, roubou você por inteiro, por completo, uma coisinha de nada. Você sabe tudo de história, sabe tudo de conhecimentos gerais, sabe tudo da política, sabe tudo de tudo. Mas na hora que vai aplicar a Bíblia, foi fogo. Hoje eu estou tenso aqui, hein? Na hora que você vai aplicar a Bíblia, cara, aí é um problemão, bicho. Que até para aplicar a Bíblia, que até a Bíblia você conhece pra caramba. Sabe ela mais de cor do que o Silas Malafaia. O Silas Malafaia é brabo na Bíblia de cabeça. Parêntese aqui, eu conto isso, que uma vez, quando eu tinha aqueles programas de televisão de Silas Malafaia, lá na época do bigode, e você que é do século 21, você nunca viu Silas Malafaia de bigode, você não sabe o que é isso. Era pesado, enfim, o negócio era... O homem era mais brabo ainda. Aí uma vez ele pregando lá, porque em Amós, versículo 4 diz que não sei o que, você vai lá, o cara acerta tudo. Sofonias 2, versículo 3, ele acerta tudo. Aí uma vez ele, sei lá, qualquer coisa, não me lembro qual era o texto, lembro que ele falou, sei lá, Daniel 2, versículo 4 diz que não sei o que lá, ele parou. Eu fui conferir na Bíblia correndo, errou. Aí ele, 4 não, gente, o 5, eu olhei o 5, falou, acertou, desgraçado, rapaz. O homem não erra um versículo, cara. Você pode saber a Bíblia mais do que ele. Se você não aplicar isso aqui, cara, engano. Porque tem gente que está pegando todos os conhecimentos de tudo, e porque o filósofo tal diz isso, porque o historiador tal, porque o analista político não sei o que lá, porque no século 17, fulano de tal disse que... Conversa fiada, cara. Conversa para boi dormir, cara. Sem perceber... A Bíblia deixou de ser a sua base. Tu usa até a Bíblia, mas em cima de outros conhecimentos. Sem perceber, o engano já tomou conta de você. Porque muita informação, o desejo de ser alguma coisa, de ter muita informação. Porque eu tenho que segurar aqui. Não, porque eu tenho que ser o cara. Eu tenho que demonstrar meu conhecimento. Eu tenho que demonstrar quem eu sou. Eu tenho que mostrar, eu tenho que parecer isso. A gente está perdendo a essência de ser... E nos preocupamos apenas em parecer. Engano. Nós somos uma sociedade de engano, que vive de engano, que é tudo engano, isso aqui é um engano, teu Instagram é um engano. Ninguém disse amém, né? Então eu peguei mesmo, porque é mesmo, até o meu é. Que minhas brigas com a Érica, que eu não posto aqui, só posto... Eu vou ser besta de postar? Claro que não sou, uai. Vocês iam ficar com muita pena de mim, coitado do pastor... Sofre muito. Coitada da Érica, heroína, guerreira, aleluia. A coroa dela já está garantida. Como diz o pastor Marco Aurélio, o pescoço dela no corpo ressurreto vai ser assim forte, para que a coroa dela, só de me suportar assim, é muito peso. Engano. Se você é uma pedra viva, você tem que estar livre de todo engano. Segue o conselho do apóstolo Paulo, Filipenses 4:8, esvazia a sua mente daquilo que não serve, daquilo que não presta, e enche a sua mente com tudo aquilo que é digno, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que é digno de louvor, que seja isso que ocupe a vossa mente. Selecione bem aquilo que você vai consumir na sua mente. Terceira coisa que o apóstolo Pedro diz para a gente aqui, para que a gente seja uma pedra viva, além de abandonar toda a maldade, tudo aquilo que nos distancia de Deus, e de abandonar todo o engano, tudo aquilo que nos distrai de Deus, nós precisamos abandonar toda hipocrisia. Até falei um pouquinho já sobre esse negócio da hipocrisia aqui já, né? A gente precisa abandonar toda a hipocrisia, gente. Essa palavra hipocrisia, ela remete à atuação. Se você for para a tradução original lá, ela vai remeter muito a essa coisa de atuação, de atuar, de ator. Deixa de ser ator. Fala para quem está do seu lado.
Deixa de ser ator. Deixa de ser ator, cara. Ou deixa de ser atriz, né? Também, né? Aleluia. Uma pedra viva, ela não vive fingindo ser algo que ela não é. Porque qual é o segredo da hipocrisia? É ser maldoso e é ser enganado. Não é à toa que essa sequência é desse jeito. Eu só consigo abandonar a hipocrisia quando eu abandono maldade e engano. Na medida em que eu me distancio de Deus e, consequentemente, eu estou mais suscetível a ser enganado, a encher a minha mente das coisas que não prestam, inevitavelmente eu vou ser um ator, um hipócrita. Eu vou viver só de atuação, porque longe da bondade e longe da fonte de toda sabedoria, cara, do que minha vida vai ser? Fingimento, enganação. Deus está dizendo para nós na sua palavra: abandone toda forma de atuação na vida de vocês, sejam sinceros, sem cera, sejam verdadeiros, sejam excelentes. A Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer aos romanos: sejam excelentes para o bem, sejam excelentes para aquilo que é bom, e sejam inocentes para aquilo que é mal. Gente, a gente precisa, a gente ouve muita coisa, né? Por exemplo, assim, agora tem muito aí por aí, consultor de imagem. Não estou dizendo que isso é errado não, bicho. Estou dizendo que nada disso é errado não quero acabar com a profissão de ninguém não. Mas, você já percebeu aí, você que é dos Instagram, das mídias sociais, tal, você percebe que tem essa onda, né? Consultor de imagem. Então, vista-se assim. Aí aparece aqueles caras com aquela... Faz aquela cara de, parece que fumou cachimbo 30 anos, a boca fica torta. Aquela calcinha apertadinha assim, com a meinha aparecendo aqui assim. Nada contra, a galera aqui usa. Sou de outra época, cara. Então, tem nada contra não. Aí, não, porque se você se portar assim, você vai ser... as pessoas vão ver você. E eu não estou dizendo que não seja verdade. A aparência conta muito, como você se porta, né? Me lembrei de uma vez, rapaz... A gente lá na igreja de Caxias, eu atuo integralmente lá na igreja, né? Eu me dedico totalmente ao serviço da igreja. Aí estava lá eu e um outro pastor que tinha lá na igreja, que servia lá também, o pastor Marcos. E aí nós recebemos um outro pastor de Nova Vida, que ele trabalha com serralheria, e ele foi fazer um serviço para a gente, tal, lá para a igreja. E aí ele veio com mais outros 2 sujeitos. Os caras com aquela, sabe aquela calçadinha suja, tem mais cera do que prancha de surfista na calça do cara, assim, aquela calça, aquele meio amarela, calça quase rasgando naturalmente assim, e aquela calça assim, aquelas calças caídas, os caras andando assim, ó. Uma blusa assim aberta, aqui aberta, aquela pança horrorosa assim, de aquele umbigo assim, parece uma piscina olímpica aparecendo. Aí não estou exagerando não. Assim, óbvio que o umbigo do cara não era uma piscina olímpica, né? Mas aquela coisa medonha. Os dois. Aí o pastor Marcos, aqui a galera de Caxias sabe, muito zoeiro. Aí o pastor Marcos falou assim: meu Deus, eu nem posso falar a verdade, o que o pastor Marcos falou para mim na hora. Eu só ri. Aí na hora que os caras perguntaram: onde é que é o banheiro? Tá? O pastor Marcos levou os caras no banheiro. Aí o pastor Marcos voltou para esse outro pastor e falou assim: ô fulano, eu não vou falar o nome do pastor aqui não, porque alguns aqui conhecem ele. Esses caras são quem? Aí ele: não, esses caras aí são bacana, rapaz. Os caras são pastor lá da igreja tal, uma denominação séria, da igreja tal, lá do bairro. Aí o pastor Marcos: Deus me livre, nunca piso lá na igreja daquele cara. Por causa da aparência. Mas também a gente não pode partir para outro extremo, onde eu vou viver uma vida somente de aparência, onde eu vou procurar me vestir, me portar com o objetivo de alcançar o coração das pessoas, de atraí-las para o meu negócio. Não, eu preciso me vestir assim, porque um pastor, quando ele se veste assim, as pessoas ouvem mais ele, respeitam mais ele.
faça gestos somente nesse campo, não seja muito espalhafatoso, porque isso não dá certo. Fique somente por aqui, fale baixo, seja assim. Se você trabalha com vendas, você não pode assim, você não pode assado. A gente está vendo tanta coisa assim, e estamos esquecendo de viver a verdade nas nossas vidas, de sermos verdadeiros, e acabamos adotando um estilo de hipocrisia, de engano. Nunca vou esquecer de uma história que eu vi, de um velho pastor, que eu admiro muito, pastor Estevão Fernandes, não é o da Renascer, que é mais conhecido, é o pastor da Primeira Batista de, acho que Campina Grande, ou João Pessoa, lá na Paraíba. E certa vez ele levou na sua igreja, num evento, Dr. Russell Shedd, um dos maiores biblistas que já tivemos no Brasil, apesar dele ser norte-americano, foi criado no Brasil, viveu como brasileiro, já é falecido. E aí ele conta, pastor Estevão, conta uma história de que certa vez ele leva o Dr. Russell Shedd na igreja dele, e aí chega lá, o Dr. Russell Shedd prega, é um congresso, tudo maravilhoso. Aí acabou o culto, está o pastor e o Dr. Russell Shedd conversando, amenidade, fim de culto, aquela conversa ali, estavam assim, tipo aqui assim na frente, aqui assim, e aí chegaram dois jovens para o pastor deles, o pastor Estevão. Pastor Estevão, o senhor está muito bonito, que terno esse, meu Deus, como o senhor é elegante, o senhor está muito bem. Aí o pastor ficou todo... Aí chegaram para o Dr. Russell Shedd. Dr. Russell Shedd, nós queremos um dia ser igual ao senhor. Como nós admiramos o senhor pelo seu caráter, pela sua conduta, pela sua vida. Nós queremos ser como o senhor. Aí o pastor Estevão disse, quando eu ouvi essa história, que aquilo foi um balde de água fria na cabeça dele. Hipocrisia. Não que seja errado usar terno ou usar blusa xadrez, é o tema do pessoal hoje aqui. Não, a questão é, você tem vivido uma vida verdadeira, sim ou não? O que você está vivendo é de verdade? O que você está postando é de verdade? Obviamente que, repito, você não vai postar quando você acorda 5 horas da manhã, aquela remela na cara, e cabelo que nem cimento abaixa. Engraçado, o meu é assim, né? Eu tenho meia dúzia de fio de cabelo, né? Mas quando acorda, fica um negócio que é assim, que rapaz, só tomando banho mesmo, ou estou olhando assim para ver se desce. Fica igual o alfalfa dos batutinhos, mas isso aí você não sabe quem é ele também, não. Isso é para quem é mais antigo aí. 14 pessoas apenas giram aqui nesse auditório. Abandona aquilo que não é de verdade na sua vida, cara. Estou terminando, fica tranquilo. Estou mesmo. Não é terminando de pastor, não. Estou terminando mesmo. Quem crê, diga amém. Não diga nada. Por favor, em nome de Jesus, não fala nada. Mais uma coisa para você abandonar. Inveja. Silêncio. Deus está falando. Alguém mandou falar, Deus está falando, cara. Inveja. Parar para pensar na vida da gente, ela está baseada só nessas coisas, né? Repito, perceba que quando Pedro escreveu isso aqui, cara, ele escreveu, não foi à toa essa sequência. Porque a pessoa que vive de maneira hipócrita, a pessoa que vive atuando, ela faz isso porque ela é movida por inveja. O que move a gente a agir de maneira hipócrita? O que move a gente a não abandonar a maldade, a se distanciar de Deus? O que faz com que a gente mantenha-se no engano? O que faz com que a gente prefira ser enganado, mesmo que lá no fundo a gente saiba? O que faz com a gente? Isso é a inveja. O que é inveja? Oi? Cobiça. Ter raiva de alguém porque aquela pessoa tem alguma coisa que você não tem, ou é alguma coisa que você não é. A inveja, ela nada mais, nada menos é um fruto de uma identidade
ruim, de uma ausência, melhor, de uma ausência de identidade. Você, quando não está em Cristo, cara, quando você não preserva a sua identidade em Cristo, você inevitavelmente vai agir com inveja, porque você vai começar a desejar coisas para você que não necessariamente Deus planejou. Você vai começar a querer coisas para você que Deus não estabeleceu para você, cara. Aí a gente começa a ficar invejoso, porque olha só, se a gente se entrega a isso aqui, então eu estou distante de Deus, eu estou suscetível a ser distraído, eu atuo, inevitavelmente eu vou ser movido por um sentimento de querer ser e ter uma coisa que Deus não fez para mim. Eu me distancio do propósito de Deus, propósito para o qual eu fui criado. Você sabe para qual propósito você foi criado? Quem não sabe? Uma pessoa coragem levantou a mão, duas, um fez assim. Por favor, por gentileza, eu não quero expor você não. Quero dar uma palavra para você. Quem não sabe qual é o seu propósito? Aqui. Levanta a mão. Mais algumas pessoas estão levantando a mão. Para você que levantou a mão, eu digo para você qual é o seu propósito. E se por um acaso você não levantou, eu espero que essa palavra possa talvez corrigir a sua rota. Seu propósito é glorificar o Pai. Acabou. É simples assim? É simples assim. A Bíblia vai dizer que em Efésios que nós fomos criados para o louvor da sua gloriosa graça. Sabe por que a gente não sabe o propósito da gente? Porque a gente não abandona a maldade, não abandona o engano, não abandona a atuação. É por isso que a gente não conhece o propósito da gente. Ou por isso que a gente acha que conhece um propósito e está vendo outra coisa que não é propósito. O seu propósito é glorificar a Deus, cara. Somente. Não inventa moda. O que você faz da vida? Eu estudo, eu sou professor. Para aturar, cara, tem nenhum aluno seu aqui mais não, né? Na igreja não, porque tinha uns alunos na igreja, né? Aquelas pragas daqueles alunos. É porque a minha esposa é professora e tinha umas 10 pessoas na igreja, aluna dela. Acho que agora todo mundo já se formou, já seguiu suas vidas, aleluia, nem posso falar agora, né? Sabe o que acontece? Uma coisa que eu escuto muito aqui da Érica. Dá aula num colégio lá, tem um monte de crente, aluno crente. Nota ruim, não dá testemunho. Sabe o que é mais engraçado? É você perguntar, o cara deve... Qual o seu propósito? Meu propósito é isso, eu sou ministro de louvor. Seu propósito é glorificar a Deus. E sinto muito, se você é um estudante, você vai mal na sua escola, você dá um péssimo testemunho, você não está vivendo o seu propósito. Você pode até cantar bem aqui. Você pode dançar maravilhosamente bem. Você pode ser o melhor... É discípulo que fala? Pode ser o melhor discípulo, irmão. Se naquilo que você faz, naquilo que você trabalha, você não glorifica a Deus, acabou. O seu propósito é glorificar o Pai. Você foi criado para o louvor da gloriosa graça de Deus. Deus não divide glória dele com ninguém, cara. Você existe para que as pessoas vejam o Pai em você. Melhor dizendo, vejam o Filho em você. Vejam o Filho de Deus em você. Você foi criado para refletir o caráter de Cristo. Jesus, na sua famosa oração em João 17, ele vai dizer o quê? Pai, fiz tudo que o Senhor mandou. Falando aqui na nossa língua, fiz tudo que o Senhor mandou. João 17, ele é lá, está lá, bonitinho. Fiz tudo que o Senhor mandou, Deus. Eu revelei o Senhor para eles. Agora glorifica o teu Filho. Aí Jesus continua orando, aí Jesus ora pelos discípulos, aí Jesus ele vai orar assim em determinado momento. Olha, Pai, que eles sejam um, assim como tu e eu somos um. Assim como nós somos um, Pai, que eles sejam um também, não só entre si, mas conosco também, para que por meio disso eles possam me revelar, assim como eu revelo quem tu és. Está entendendo? Jesus, sendo Deus, aquele que não ousou por usurpação ser igual a Deus, ele desceu a esse mundo, ele se fez carne para dar glórias ao Pai. Você lembra de Jesus sendo tentado no deserto? Lembra? Já ouviu essa história? Você parou para perceber que uma das tentações de Satanás para com Jesus foi para tocar na glória de Deus. Não,
atira-te desse pináculo aqui e manda que os teus anjos peguem você, te protejam. E isso, Satanás estava usando um salmo quando ele fala isso, o famoso Salmo 91, que diz: a teus anjos darás ordem para que te protejam. Aí Satanás fala para Jesus: se joga, fala para os teus anjos protegerem. O que Jesus responde? Quem sabe, meu Deus do céu, aleluia. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não toca na glória de Deus. Eu não vou tocar na glória de Deus, muito menos você, bicho fedorento. Não toca não. Não toca não. Não toque na glória de Deus. A inveja faz com que a gente tente tocar, não só naquilo que os outros têm, mas principalmente naquilo que Deus não nos deu, naquilo que Deus não tem para nós. A inveja é uma tentativa nossa de vivermos aquilo que nós desejamos, de satisfazer o nosso homem interior, dizendo que aquilo que Deus faz não é suficiente. Deus, viver para a tua glória não é suficiente, não é legal, eu quero mais, eu preciso de mais, isso aqui é muito pouco para mim. Inveja. Abandone toda inveja. Por fim, o apóstolo Pedro vai dizer: abandonem todo tipo de maledicência. O que é maledicência? Falar mal, fala demais. A Bíblia vai dizer em Provérbios que o homem, porque ele fala demais, ele arruína a si mesmo. E eu acho legal esse versículo, porque ele pode me fazer pensar também, não só o homem que fala mais aquilo que não presta, mas o homem que fala demais, fala muito. Mas nós estamos vivendo um tempo onde a gente realmente assim está falando demais, Eu falo isso com a minha esposa direto, cara. Tá todo mundo querendo ser gerador de conteúdo, de opinião, cara. Que bagulho chato, cara. Todo mundo tem que ter uma voz, cara. Eu tenho que ter uma voz, tem que ser ouvido. Desculpa se eu estou te frustrando, isso é uma parada chata. Ah, mas que tu é velho, pode ser. Sou velho não, mas assim, a gente vai ficando mais chato mesmo, passado o tempo, pode ser que eu esteja muito chato, sei lá, cara. Mas essa necessidade de eu gerar algo, de eu falar algo, de eu ser relevante. Quer ser relevante? Viva o Evangelho. Quer ser relevante? Abandona a maldade, abandona o engano, abandona a hipocrisia, abandona a inveja, abandona a maledicência. Sabe das coisas que eu mais admiro? Toda vez que eu falo de maledicência, eu sempre lembro desse exemplo, cara. Eu cito ele constantemente. Talvez você em Caxias já tenha me ouvido falar alguma vez dele. Todo mundo lá em Caxias sabe, eu não sei se aqui sabe, eu tenho o privilégio de ser filho de pastor, desde que eu nasci, sou filho de pastor, para piorar, sou filho de bispo, que é pior ainda. Sou filho do bispo Miguel, lá, nosso pastorzão lá em Caxias. Ele completou em abril 40 anos de ministério. Eu completei anteontem 38 anos de vida, ou seja, eu nasci, ele já era pastor. Cara, eu vou dizer para você de novo, eu vou repetir mais uma vez, nunca ouvi ele falar mal da igreja. Nunca. Vou repetir para você, nunca. Eu nunca ouvi ele falar mal da igreja, eu nunca ouvi ele falar mal de um irmão. E olha, meus irmãos, do pouco que eu sei, razão não falta para ele falar mal, não. Traição não faltou para ele falar mal. Caras que traíram ele na cara dura, que o envergonharam. Irmão, você não sabe, nem o pessoal de Caxias sabe da missa o terço, filho. Eu já tinha praguejado, a história dele que eu lembrei aqui, eu já tinha praguejado com toda a força do universo, filho. Já tinha mandado para o quinto dos infernos, ser fulminado pela ira de Deus e... Nunca, cara. E essa está sendo uma meta de vida para mim. E eu não vou maldizer ninguém, cara. Eu não posso, cara.
Eu tenho que abençoar, cara, eu tenho que ser fonte de bênção. Abandona toda a maledicência, abandona toda a conversa fiada. Para pensar que a maioria das pessoas que você fala mal, você nem conhece direito. Se tu parasse para conhecer, tu ia quebrar tua cara e que pessoa legal, bicho. Não é? Olha, ó, Deus está falando, tá vendo? Você nem fala, Deus está bradando aqui na terra, aqui na frente, aleluia. Deus está bradando. Você está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Você está chateado comigo? Diga um glória a Deus. Que bom. Eu não gostaria que você ficasse chateado comigo mesmo, não. Até porque você ia ficar chateado era com a Bíblia, não era nem comigo, não. E aí o apóstolo Pedro, ele diz para a gente assim, então depois de abandonar todas essas coisas, vamos relembrar? Não sei se você anotou, se você tem esse costume. Se você não tem, você deveria ter esse costume de anotar. Então a primeira coisa que a gente deve abandonar, mas está na sua Bíblia, está bem fácil. Abandonar o quê? Primeira coisa, maldade. O que é a maldade? Aquilo que nos distancia de Deus. Segunda coisa que a gente deve abandonar é o engano. Engano é tudo aquilo que nos distrai do conhecimento de Deus. Terceira coisa é abandonar a hipocrisia, que é uma vida de fingimento. Quarta coisa é abandonar a inveja, que é andar distante do propósito de Deus. E a quinta coisa é todo tipo de maledicência. É parar de falar mal. Para. Amém? E aí ele vai dizer no versículo 2. Pode botar o 2 aí, por favor? Por gentileza. Quase que eu derrubei aqui. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que vocês possam crescer na direção da salvação. Só para você, qual é o remédio, qual é a vitamina, qual é a fórmula para eu abandonar todas essas coisas do versículo 1, desejar ainda mais me alimentar da presença de Deus, da palavra de Deus, buscar aquilo que realmente vai edificar a minha vida. Se não edifica a sua vida, corre para fora. Cara, toma uma decisão, responsabilize-se pelas suas decisões, cara. Mas quem é mais novinho aqui? Será que alguém vai se arriscar aqui? Deixa eu ver se quem tem 12 anos aqui? 14? 11? Minha amiga, mas eu só tenho 11 anos, pastor, eu não posso. Você pode, eu digo que você pode. Você pode. Daniel tinha 14 anos, quando ele foi levado de assalto para o palácio de Nabucodonosor, entre 14 e 16. Jesus no templo sentou-se com os mestres da lei com 12 anos, cara. Mas ele era Jesus. Mas Daniel não era Jesus, ora. Maria foi mãe, na melhor das perspectivas, foi mãe de Jesus com 16 anos. Há quem diga que isso possa ter acontecido com 14, mas isso é outra conversa. Assumiu uma responsabilidade. Assuma a sua responsabilidade. Qual é o seu nome, minha linda? Manuela. Um nome bonito, sabe o que significa o seu nome? Deus conosco. Deus está sempre contigo, Manuela. Ele vai estar sempre contigo. Assuma suas responsabilidades. E deseje para você leite espiritual, alimento espiritual. Eu, por exemplo, gosto muito de futebol e estou vivendo um momento mágico como torcedor do Botafogo. Meu Deus, estou como quem sonha. Segue o vice, porque o líder ninguém pega mais. Eu estou calmo, cara, eu estou calmo. O flamenguista está incomodado demais, rapaz. Eu estou calmo, bicho. Oi? Só um tiquinho. Eu sou botafoguense, já percebeu. Mas tem um detalhe, algo que eu percebo ultimamente. Todos nós estamos endeusando demais os nossos times. Estamos trocando. Pastor, é porque seu time não foi para a Libertadores. E se for, pode ir para a Libertadores, pode ir para o Japão, pode ir para onde for, filho. Eu tomei uma decisão na minha vida. Esse altar no meu coração não mais.
Brinquei aqui com vocês, zoei, porque eu adoro ver os flamenguistas incomodados. Mas nessa brincadeira isso revela muita coisa, como que isso deixa todo mundo, tá vendo? Isso deixa você excitado, eriçado. Isso está ocupando lugar demais no seu coração. Menos. Deseje leite espiritual, cara. Se tu fosse crente igual tu é flamenguista, esse culto aqui estava com todas as cadeiras ocupadas. E o nosso lá de Caxias também estaria. Porque a igreja daquele tamanho lá era para ter mais mesmo. E não adianta botar a culpa no Dedé não, que é o nosso líder lá. Não adianta botar a culpa no cara não, irmão. Não adianta botar a culpa na Pati não. Não adianta não, bicho. Aqui, ó. Desejo isso aqui, cara. Sabe que uma das coisas que eu mais admiro em Davi é ver o Davi, o grande rei, o poderoso rei. O que isso quer dizer? Morava na melhor casa, tinha empregados ao seu serviço, comia da melhor comida, tinha a melhor vida, e tudo que ele falava e dizia e cantava era: Senhor, quão amáveis são os teus tabernáculos. A minha alma suspira, desfalece. É mesmo o pardal encontrou casa, andorinha um ninho, eu encontrei os teus altares, Senhor. Um dia nos teus átrios, melhor do que mim em qualquer lugar. Meu palácio não é nada, as minhas riquezas não são nada. E a prova disso é que Davi desejava construir um templo para Deus, e aí Deus falou assim: não, você não, tua mão está suja de sangue, que teu filho vai construir. E Davi falou assim: tá bom, tudo bem, mas toma tudo que eu tenho, para construir um lugar para Deus. Um dia nos teus átrios vale mais do que mim em qualquer lugar. Sabe o que é o átrio? O átrio era a entrada, o primeiro lugar do tabernáculo. Você tinha um átrio, você tinha um santo lugar, e depois você tinha um santíssimo lugar onde ficava a arca da aliança, onde habitava a presença de Deus. No santíssimo lugar, só o sacerdote, o principal sacerdote, o sumo sacerdote podia entrar. No santo lugar, apenas alguns dos sacerdotes podiam entrar. E no átrio, de fato, era o lugar onde estava todo o povão, toda a galera. O átrio era o lugar onde as pessoas chegavam para entregar os seus sacrifícios conforme a lei ordenava. O átrio tinha cheiro de carneiro, cheiro de passarinho. Era um vucu-vucu. O átrio era tipo geração vida, 5 minutos antes do culto começar. Isso era o átrio. Aquela loucura. O átrio é tipo um ministério de louvor, 2 minutos para o culto e... Átrio. Davi falou assim: eu só queria estar no átrio um dia. Para mim, um dia no átrio, cheirando bicho fedorento, que vai ser sacrificado, ouvindo barulheira, aquela loucura. Para mim isso é melhor do que 1000 dias em qualquer lugar. O mais perto possível que eu puder estar da tua presença, Deus, mesmo que seja só no átrio, é melhor do que mim em qualquer lugar. Desejem leite espiritual, desejem a presença de Deus, troquem os seus desejos. Por isso que eu digo: assuma as suas responsabilidades, cara. É difícil, pastor, mas é difícil mesmo. Eu sempre falo isso, lá em Caxias já ouvi 500 vezes. É igual emagrecer, melhor dizendo. Emagrecer é difícil, mas é simples. Aleluia. Fala para mim. O que é que a pessoa precisa fazer para emagrecer? Fechar a boca aí, uma caminhadinha, exercício, alimentação, pronto. Não é simples? Precisa fazer mais alguma coisa? Não, tem que fazer estética. Isso é bônus, filho. Exercício e alimentação. Agora é fácil que as mulheres digam: o homem está nem aí para isso mesmo. É nós.
É difícil, cara, mas é simples, é a mesma coisa. É simples, meu amigo. Você precisa decidir. Todos os dias você vai ser colocado à prova, cara. Já diria a velha canção. Quem diria que essa canção ficou velha, hein? Todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem. Só o coral, vamos lá. Mas eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra mim. Mas eu escolho Deus. Escolho ser amigo de Deus. Já morri pra minha vida. Decida ser uma pedra viva. Uma pedra viva é isso. Uma pedra viva, ela deseja as coisas de Deus. Queira ser parte dessa edificação. Queira ser parte dessa morada. Queira ser parte desse lugar para Deus. Queira ser, deseje ser um lugar para Deus habitar, para Deus agir nesse mundo. Decida por isso hoje, escolha isso hoje, abandone todas essas coisas e escolha alimentar-se de Deus, na certeza de que Deus chamou você para ser uma geração eleita, Deus chamou você para ser um sacerdócio real, Deus chamou você para ser nação santa, Deus chamou você para ser exclusivo dEle, a fim de proclamar as virtudes dEle, a fim de viver para Ele. A razão da sua vida é Ele, o propósito da sua vida é Ele, você foi criado para Ele. Abandona todas essas coisas para viver para Deus.